Nós da Gazeta de Vargem Grande estamos aqui mais uma vez para falar sobre os 75 anos da Escola Alexandre Fleming. E quem vai contar um pouquinho de como começou, da história da escola para a gente, é o Lin do Patrocínio, muito conhecido aqui na cidade, advogado, vai falar um pouco dessa história para a gente. Boa tarde, Lin, tudo Boa bom? tarde, é um prazer. Lin, o prazer é todo nosso. Você que é um homem rico de informações sobre a Isso. construção da Escola Alexandre Fleming. Conta pra gente quais são as suas lembranças. Então, a gente tem muitas e boas lembranças, né? Quando o Fleming veio para a Vargem, né, nós não tínhamos uma estrutura escolar suficiente, né? Então, foi um evento mesmo muito importante. Na época, trazido pelo deputado Geminal Feijó e o prefeito Alfeu, então houve um empenho de todo mundo, né? Na construção, que foi muito rápida, né? E na época também de um porte, né, acima do normal. E aí deu início, né, então, a esse colégio que, apesar de uma escola pública, era um modelo na região. A região toda, tirando São João da Boa Vista, que era maior, vinha estudar aqui o pessoal de Grama, de Vinolândia, né? E começou com gente de fora, na maioria, que o primeiro diretor veio de fora, que foi o Cid de Oliveira Souza, né, uma excelente pessoa, super capacitado. Nessa época, meu pai, Aquiles Rodrigues, foi secretário dele, né? Depois, meu pai acabou assumindo, ele foi embora, meu pai acabou assumindo a diretoria, ficou por longos anos, e aí o secretário dele foi o professor Gregório Pasquini, né, que também era muito querido aí pelos alunos. Uma época em que tudo era diferenciado. Os alunos vinham para estudar realmente, professores de um nível, né, assim, de primeira linha. Então nós tínhamos um professor de latim, que era o Oswaldo de la Torre Grácia, nós tínhamos um professor de português, né, o Márcio José Lauria, que foi o diretor aqui da Unip de São José, no Rio Pardo depois, mas eram professores excelentes. Alguns professores caseiros, a dona Beatriz de Fácio Paião, né, mulher do seu Mero, que foi prefeito, a dona Guiomar Milan. Né, nessa época a dona Moema, a Terezinha Fontão, que era de matemática. Então, isso aí começou muito bem, entendeu? E lembrando, né, recordando, assim, conversando com você aqui nos bastidores, você estava falando pra gente sobre a construção. Fala pra gente um pouquinho dessa importância da construção. Uma quantidade de emprego, né, acima do normal, que foi um prédio para a época, né, muito grande, né? Hoje está... E muita gente veio trabalhar, pedreiros, né, da cidade, da região. E o fato pitoresco dessa época foi a vinda ao seu Morandim, da família Morandim, que eram de Tambaú. E ele tinha um caminhão, uma coisa, tinha assim, um know-how para esse tipo de coisa, e ficou trabalhando há muito tempo. Terminada a construção, ele ia voltar para Tambaú. Mas aí o prefeito da época, que era o Alfeu do Patrocínio, falou, não, você vai ficar aqui, né? Você, né, você conhece várias coisas e tal. Acabou ficando, acabou montando cerâmicas e coisas, e cresceu. A família Morandim cresceu, né? Hoje nós temos em Vargem grandes empresários, né? No Morandim, médico, é uma família base da sociedade hoje, né? Tanto no aspecto social, comercial. E foi tudo consequência da construção do Fleming, não é? Então, independente da
questão escolar, ainda tivemos umas variáveis aí, né? Que ajudou muito no desenvolvimento da cidade, né? Muita gente. E falando nisso, a Escola Alexandre Fleming, por ser uma escola pública, ela também formou vários profissionais de nome, né, de sucesso aqui na cidade. Sim. Cite alguns pra gente. Nós temos, como eu tinha falado antes, o Dr. Ranzandi, né, que vinha de Grama a cavalo para estudar, deixava o cavalo aqui na chácara do meu pai, que virou um médico excepcional, né, hoje está aí meio fora da ativa, mas muito excelente médico. Nós tivemos grandes empresários, hoje nós temos desembargadores, né? O Celso Cortez, que estudou aqui, que é desembargador, o irmão dele, o Zé Alberto Cortez, que é dono da Fitcor, professor da USP, formado aqui também. E pessoas antigas, né, que conseguiram, na época, arrumarem, dado a qualidade de ensino, arrumar emprego, ir para São Paulo. Quer dizer, o Fleming foi uma alavanca mesmo, né, para uma cidadezinha que até então era do interior aqui, né? Então, e formou muita gente. Talvez citar muito nome, né, me fuja um pouco. Mas grande nome na área médica, de direito, né? Nós tínhamos o Zé Gilberto de Oliveira Souza, grandes profissionais que formaram aí. E depois disso vieram outras, né, pessoas já mais recentes, né? A própria, acho que a dona Márcia estudou aí também, gente, o Asley Aliende, tivemos muita gente boa e muitos professores bons. Então foi uma coisa, era uma escola pública de primeira linha mesmo, né? E tem algum professor da sua época, assim, porque aí você também estudou aí, né? Acompanhou toda essa construção da Escola Alexandre Fleming, o seu pai trabalhou lá dentro da escola, mas você foi aluno do Fleming. Tem algum professor que te marcou, assim, marcou a vida, que foi um exemplo para você? Marcou. Eu fui aluno e me formei em 1960. Com 15 anos. Depois daí fomos fazer científico em Casablanca, aí não tinha outras escolas. Agora, os professores, eu tinha muito contato, por quê? Além de aluno e de coisas, eles eram amigos do meu pai também. Então isso me proporcionava um contato. E o que me marcou muito, um deles, foi o professor Márcio, português, Márcio José Lauria. Era de uma capacidade assim ímpar, né? Fora isso, nós tínhamos o professor Angelim, professor de trabalho, Ângelo Perrone, da família Perrone, aqui em Vargem também. O professor Ângelo ensinava a gente a fazer todos os trabalhinhos, quadrinho, carrinho, coisa. Hoje não sei nem se tem essa matéria mais, mas era excepcional, né? E aqui as duas, né, que a gente... A dona Beatriz, de desenho, que era magnífica, né? A dona Guiomar Milan, que depois foi para a área da educação, não na secretaria, no Ministério da Educação, trabalhou lá, tudo. E, especialmente, que todo mundo gosta, da dona Ângela Copic, que era professor de música. Então, aqueles marmanjão lá, coisa tinha que fazer, estudar música. A dona Ângela era sensacional, uma excelente professora, amiga dos alunos. É isso aí, né? São muitas recordações, né? E você tem um privilégio de continuar morando aqui do lado da escola, né? O Fleming. E acompanhou todas as mudanças, todas as evoluções. Como você disse, antigamente era um silêncio, né? Os alunos estudavam num verdadeiro silêncio. Hoje, com tanta tecnologia, com tantas mudanças, né? Som, música, o tempo inteiro fazendo barulho. Mas você se sente honrado de estar aqui até hoje? Muito, de ter estudado, de ter meu pai trabalhado, de meus amigos, né? E eu mudei para cá, tinha 7 anos de idade. Então, são muitos anos, né, aqui
vendo o Fleming, vendo um movimento, saindo de carro toda hora, andando devagar, porque os alunos estão tudo na rua agora, você tem que tomar um cuidado, né? Vendo a construção, agora estamos aqui em frente fazendo nova cobertura da quadra, que já foi coberta uma época. E assim, a minha vida sempre foi aqui, do lado do Fleming. Por quê? Porque do campo de futebol um pouco antes para cá não tinha mais nada. Tinha só o Fleming e a minha casa, que não tinha. Que era a chácara que o Dr. Ranzani deixava o cavalo. Deixava o cavalo. A chácara era muito bom. O pessoal reunia e tal, né? E tinha muito fato pitoresco mesmo, muito fato. E um deles, eu não sei se é muito interessante, porque meu pai tinha uma siriema. E ele ia para o ginásio, paletózinho e tal, ia para o ginásio. Tal. A siriema ia atrás e ficava o tempo todo debaixo da mesa dele, ele trabalhando. Aí ele voltava, a siriema voltava atrás com ele. Isso aí a turma achava o máximo, né? Mas naquela época, só para complementar, era assim, os professores eram muito amigos dos alunos, muito coisa, mas muito sérios, muito rígidos. Então, tinha uma ou duas deles, que não vamos, que o aluno estava lá sentado e derrubava o lápis no chão, caía. Levava uma bronca imensa. Aí o aluno ficava parado, né? Aí, passado um pouquinho, ele ia catar o lápis. A hora que ele ia catar, levava outra bronca. Então, isso era muito interessante. O respeito, né? O respeito era demais, né? E eu acho que formou muita gente, né, boa, né? Aqui e outros colégios, né, do mesmo gênero, da mesma categoria, né? É uma história mesmo, né? 75 anos. É isso aí. Nós da Gazeta de Vargem Grande estamos acompanhando aí um pouquinho dessas recordações, né, do aniversário, da comemoração de 75 anos do Fleming. Nós agradecemos o Lin por abrir a sua casa, nos receber e falar um pouquinho, só um pouquinho, né, Lin? Um pouco, tem bastante bem coisa. Pouquinho de tudo que ele já viveu e recorda dos 75 anos do Alexandre Fleming.